Polícia Federal revelou que Juscelino Filho, ministro das Comunicações do Lula, exercia controle sobre licitações supostamente fraudulentas. Ele estaria aí monitorando o andamento dessas licitações. Ele é investigado por desvio de emendas parlamentares durante seu mandato como deputado. Segundo a corporação, Juscelino teria influenciado processos de contratação para obras públicas em Vitorino Freire, no Maranhão, município onde sua irmã é prefeita. As investigações revelaram ainda que as possíveis fraudes nas licitações beneficiaram a empresa Constru Service, cujo sócio oculto era Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. Segundo ainda a Polícia Federal, trocas de mensagem entre Juscelino e o empresário sugerem que ele estava ali controlando, o deputado estava controlando as licitações. A defesa de Juscelino nega qualquer irregularidade e alega que as conversas mencionadas ocorreram antes dos processos licitatórios. Deputada, esse caso do Juscelino Filho, assim, eu fico impressionado dele ser ministro até agora, porque a quantidade de evidências que estão saindo, e já desde o ano passado, o próprio Lula veio defendê-lo já em março do ano passado. Ou seja, agora tem um indiciamento da Polícia Federal e a gente imagina até como que deve ter sido fazer um indiciamento contra o ministro do Lula neste governo, né? Ou seja, com certeza as evidências são muitas, acredito que vai sair mais ainda sobre este caso. Como é que a senhora está vendo esse caso do Juscelino Filho? Olha, para trabalhar no governo Lula, esse é o currículo, né. É isso aí. Então, a gente sabe que, por exemplo, falaram de rachadinha e colocaram o André Siciliano na secretaria lá da presidência, o cara que tinha uma movimentação atípica, 50 milhões. Então é tudo narrativa, né, eles falam, eles tentam, você vê, que tentaram pegar alguma coisa do Bolsonaro. Pô, e realmente a máquina pública é um negócio muito grande, né, então podia ter um cara, mas não conseguiram nada até agora, gente, não conseguiram nada até agora, tiveram que ficar inventando coisa de joia, de cartão de vacina pra prender os caras em volta dele, porque não tinha nada. Sem contar essa história de golpe, né, golpe fake aí que eles inventaram. Uhum. Porque quem é que vai dar golpe já com o outro presidente no poder, né, meu Deus. Então, o que que acontece? Eu não me surpreendo, porque obviamente o Lula vai defender ele e eu já nem sei mais qual é o rolo desse ministro, porque já desde o começo tem vários, né, várias notícias de rolos, então é só mais um. Esse é aquele que asfaltou, né, até o portão da fazenda da família dele, né, com uma das emendas parlamentares. Então, assim, ó, o Lula ele não tem nem a preocupação de: "Ah, não, vou me pagar de limpinho aqui", né, ele toca toca o louco mesmo e diz: "Não, deixa ele aí". É Porque isso aí. ele tá no terceiro mandato dele e ele pensa: "Pô, eu fui preso, saí da cadeia, então, assim, agora eu tô com uma mulher nova, com a Janja aí, que cuida de mim, compra gravata da Hermès, compra bolsa cara, enquanto diz que defende os pobres, né, quer socializar o dinheiro dos outros, deles não, é pra comprar coisa bem cara". Mas, nada contra quem compra coisa cara, né, desde que não pregue que quer que o outro, eh, seja pobre, vamos dizer assim, né, pregue pobreza, né. Então o que que acontece? O Lula tá tocando louco mesmo, tá fazendo a agenda dele andar cada vez mais rápido. Então todo mundo fala, por exemplo, as atrapalhadas do Lula na economia. Para mim não é atrapalhada, é plano mesmo, plano de deixar as pessoas empobrecidas e dependentes do Estado. É isso aí. Olha, e ainda em relação ao caso do ministro Juscelino Filho, a gente mostrou na semana passada, né, o Lula nem estava preparado para a pergunta, deu aquela gaguejada, mas acabou defendendo ali que ele é inocente até que se prove o contrário, e com o currículo do nosso presidente Lula, a gente não podia imaginar outra resposta. Agora vale lembrar que esse caso do ministro, Juscelino Filho, ele está sendo indiciado por crimes entre eles de lavagem de dinheiro, né, corrupção passiva, foi quando ele ainda estava deputado. E ele teria usado ali das emendas de relator, naquela época a extrema imprensa chamava de, relatório, não é secreto, como é que era, gente? Orçamento secreto. Orçamento secreto,
Era assim que eles apelidavam as emendas de relator. E nós tivemos, no final do ano, ali eu digo entre 2022 e 2023, o STF entrando em jogo e dizendo que o orçamento secreto ia acabar, né, que não era constitucional. Naquele período, a gente teve a PEC da transição, que foi um cheque em branco ali, um rombo de quase 170 bi. O governo Lula já entrou em dezembro de 2022 já estava comandando o orçamento com o apoio do Congresso. Mas há quem diga, deputada Júlia, que não mudou nada na prática, né? Porque esse dinheiro que era do então orçamento secreto, ele só foi redistribuído. Na sua opinião, mudou alguma coisa? Piorou? Ou, de certa forma, foi até bom ter mudado ali essas emendas de relator, a forma como ela foi redistribuída? Só mudou de RP9 para RP2. Eu, como não ganhei nenhuma, né, dessas emendas assim, eu não sei como é que tá funcionando. Até uma vez eu vi uma matéria do UOL, do Eduardo Militão, que faz algumas matérias interessantes nesse sentido, e ele tinha pedido para a Câmara para identificar alguns destinos de uma emenda. Parece que, eu não sei dizer, foi o que eu li ali, mas que ficou mais secreto do que já era, Olha aí. certo? Então, até porque se tivesse acabado, a Terceira Guerra Mundial teria acontecido dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que continua tudo como era antes, era só discurso, na verdade. A Câmara dos Deputados, infelizmente, funciona, alguns deputados votam de acordo com o que levam de emenda, né? Eu não estou aqui no direito de julgar outro deputado, mas a minha base eleitoral não precisa disso, né? Eu me elegi sem nenhuma emenda. Hoje tem é que assim, ó, quem não vota com o governo já tem um valor muito alto de emendas, sabe? Eu acho que são 35, 37 milhões de emendas impositivas individuais, é bastante dinheiro, certo? Então, eu não acho correta essa forma e nem nada republicano, mas, enfim. Virou mais um instrumento para o próprio presidente Lula, para o executivo poder ali ter mais governabilidade, digamos assim? Governabilidade, né? Muitas E aspas. vou te dizer que tá, mesmo com a quantidade de emendas que eles têm distribuído, tá bem difícil pro lado deles. Eles têm tá. tido muita. Porque o que acontece? O Bolsonaro, ele era um governo aprovado, um governo que ouvia os anseios da população. Então, se os deputados não votassem, eles eram cobrados. Hoje, o que está acontecendo? Os deputados do centro, que muitos são vistos como de direita, vamos dizer assim, quando fizeram aquele site, o Maurício Marcon, do Podemos Rio Grande do Sul, fez o site placarcongresso.com. Olha aí como teu deputado está votando. Começou a criar uma revolta dentro da Câmara, entre os deputados. Mas o povo adorou, porque ele pode ver lá como o deputado está votando, com oposição ou com o governo. Tinham alguns que iam à tribuna, discursavam família, vida, armamento, e lá na hora votava governo Lula, porque, claro, eu sou considerada radical, né? Mas o que acontece? Para mim, quem se diz evangélico, quem é evangélico, quem se diz a favor da vida e defende um governo desse, que só tem bobagem de ideologia de gênero e tal, mesmo na pauta econômica, se votar, tu tá dando, apesar que além de tudo a pauta econômica é horrível, Sim. se tu der voto, tu tá fomentando esse governo, certo? Então, mesmo com as emendas, eles estão tendo uma dificuldade enorme. Graças a Deus. E olha, só para atualizar também, na sexta-feira, o Juscelino Filho, ministro de Comunicações do Lula, ele pediu ao STF o arquivamento, tá, dessa investigação da Polícia Federal. Ele está alegando aí que a investigação possui inconstitucionalidades e ilegalidades insanáveis. A matéria não entra aqui em mais detalhes, mas já está aí, né, querendo que a coisa seja arquivada, que a coisa suma, né, que a coisa fique ali suspensa e ninguém mais saiba o que está acontecendo. Isso aqui é a marca desse desgoverno, né. O Juscelino está com várias evidências, continua ministro, porque, gente, qualquer político sério, qualquer governo sério, quando você tem um algo pesando, né, algo tão grave pesando sobre o ministro, você afasta o ministro e deixa a investigação correr. Isso é o mínimo que se espera Uhum. de um governo sério,
né? Mas esse governo a gente já sabe que não é sério, né? A Nízia Trindade é outra que também tem várias evidências contra ela e nada acontece, né? O Lula se manifestou agora a favor daquela influenciadora, né, Ah, Denise, sim, sim. né, elogiando e tudo a mulher que confessou que havia um esquema de fake Deve news. ser para acalmar ela e ela não falar mais nada, né? É. Deve ser isso.